Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias aí do nosso Vascão. Meus amigos, na tarde de hoje tivemos, enfim, que o Vasco vai contratar o Johan Rojas, novo reforço do Vasco. Vamos trazer informações do primeiro reforço contratado pelo Vasco. O jogador, inclusive, já até postou lá o símbolo do Vasco nas suas redes sociais. Vamos falar também do David, que ainda está com um passo para sair do Vasco. O Vasco negocia possibilidades para ele deixar o clube. Vamos falar também aqui da situação envolvendo a renovação contratual com um jogador importante do elenco. Muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco renovou hoje o contrato com o lateral direito Pumita Rodrigues, um jogador que estava passando aí por um grande processo de poder até mesmo sair do Vasco, já que o seu contrato se encerrava no fim dessa temporada. O Vasco acabou renovando o contrato do jogador até dezembro de 2027. O jogador que chegou ao Vasco em janeiro de 2023 já está há várias temporadas aí vestindo a nossa camisa. E desde então o jogador disputou 124 jogos com a camisa do Vasco, com 8 gols marcados e 7 assistências. O jogador teve uma proposta do Internacional na sua mesa. Era só ele aceitar que ele sairia do Vasco, mas ele deu prioridade para continuar no Vasco e renovar o contrato. E isso foi feito. Ele gosta do Vasco, quis continuar no clube e o Pumita vai seguir normalmente aí no Vasco, né? Vale ressaltar que, além dessa situação, o Vasco também vive possibilidades de saída de jogadores. A situação do David. Tivemos uma atualização aí que o Vasco pretende sim poder se desfazer do atleta e se pintar uma proposta boa, o Vasco vai vender o David, já que pretende abrir espaço na folha salarial para contratar jogadores talvez do mesmo nível ou superiores ao David, para trazer novos jogadores ao elenco. O David teve negociações com o Vitória, que foi o time que demonstrou maior interesse na contratação do atleta, porém, segundo as informações atualizadas, a negociação esfriou bastante e dificilmente o negócio irá acontecer com o Vitória. Vamos ver se vai aparecer algum outro clube aí da Série A interessado na contratação do David. O Vasco que pagou cerca de 19 milhões de reais para contratar ele em definitivo, vindo do Internacional. O jogador que atingiu metas estipuladas no seu contrato de empréstimo até então, no ano passado. E nesse ano ele foi adquirido em janeiro aí, em definitivo. E só que ele não conseguiu se firmar, né, no time titular do Vasco. Depois da lesão que ele teve, ele também perdeu muito espaço no time titular, ainda tentou, né, fez alguns jogos aceitáveis. Aquele jogo contra o Santos, no 6-0, ele fez gol, participou de bons lances da partida. Foi o melhor jogo, na minha opinião, do David nesse ano. Também teve o jogo contra o Fortaleza, que se não me engano ele fez gol também. Com certeza ele teve alguns jogos ali de lampejos interessantes. Só que a diretoria do Vasco entende que é um jogador que pode ser negociável. Segundo as informações do GE. Globo, o Fernando Diniz teria ficado irritadíssimo com o David após ele ser expulso no jogo contra o Bahia. Aquela expulsão causou uma certa desconfiança aí entre as pessoas internas do Vasco, as pessoas que estão trabalhando lá, tanto a comissão técnica do Diniz e a diretoria, e eles pretendem se desfazer do David. O Diniz não teria gostado nada da atitude do atleta naquela expulsão, naquele jogo. Até então o Vasco tinha chance ainda de ir para a pré-Libertadores, né? E o Vasco acabou perdendo o jogo por conta aí da expulsão do David, prejudicou muito a equipe. Com certeza o David teve momentos interessantes, principalmente antes da lesão, onde ele era titular incontestável, só que hoje o Vasco entende que ele é um jogador que pode sair sim do clube se pintar uma boa proposta. Eu até falei mais cedo que eu manteria o David no elenco, porque o elenco do Vasco precisa de ter muitos jogadores, porque temos várias competições, só que com certeza o David tem um salário alto. E isso pode estar emperrando aí a continuidade dele no Vasco também. E o Vasco pretende se desfazer do altíssimo vencimento do atleta. A gente não sabe aqui o quanto que é, mas segundo as informações, ele tem um salário bem alto e elevado. E vamos ver o que vai acontecer na condição da saída do David. Outros jogadores deverão deixar o Vasco também. A gente falou mais cedo aí de diversos nomes que podem deixar o Vasco. Hoje a situação é mais clara aí para que saia Maurício Lemos, o Paulinho, a gente já sabe que vai sair. Também Vitor Luiz, Lucas Freitas, o Lucas Oliveira já saiu do Vasco, também já deixou o Vasco Jean Davi. E também tivemos a novidade do Garré, né, que é um jogador que também não será aproveitado. A comissão técnica do Diniz já deu aval para o Vasco negociar a saída desse jogador, que foi adquirido aí no início desse ano. O Vasco gastou cerca de 15 milhões de reais para contratar o Benjamin Garré. Como deve ter tido metas no contrato do atleta, bônus, o jogador não atingiu nenhuma meta possível, né? É só analisar a temporada dele. Com certeza o Vasco não deve ter tido que pagar mais grana ao Krylia Sovetov, porque dificilmente hoje os jogadores são contratados sem ter bônus, sem ter metas nos seus contratos. Como o jogador não atingiu absolutamente nada, o Vasco não tem que passar nenhum dinheiro, nenhuma grana extra aí ao Krylia Sovetov por esse jogador.
Comenta aí o que você acha dessa baca vascaína e também a renovação com o Pumita Rodrigues, que vai continuar aí até dezembro de 2027 com o Vasco. Mais 2 temporadas aí, o Pumita fica na Colina. Bom, e tivemos novidades também quanto a reforços, né, cara? O Vasco se aproximou aí de anunciar a contratação do Johan Rojas. Já está tudo ok entre o Vasco, Monterrey, clube que detém os direitos do atleta. O jogador vai chegar por empréstimo de 1 ano com obrigação de compra. O atleta, inclusive, já até postou nas suas redes sociais um símbolo característico do Vasco e claramente mostrando que ele será jogador do Vasco. O meio-atacante que disputou 17 jogos nessa atual temporada lá no México pelo Necaxa, onde ele estava emprestado pelo Monterrey a outro clube mexicano, só que foram apenas 5 jogos como titular. Ele marcou apenas 1 gol durante esse período aí, cara. Eu não sei o que chamou a atenção da diretoria do Vasco para contratar esse jogador, né? Vamos ver o que ele vai poder fazer aí com a camisa do Vasco, né? Porque chega aí com empréstimo com obrigação de compra. Se ele não jogar nada, o Vasco vai ter que mesmo assim comprar ele. É uma situação um pouco arriscada, na minha opinião, mas a diretoria parece que tem convicção que esse atleta pode agregar e muito aí ao elenco vascaíno, ser talvez o reserva imediato do Coutinho. Eu acho pouco, acho sinceramente muito pouco. Sei que o Vasco não tem dinheiro, não vai trazer tantos grandes nomes assim, por mais que só estejam sendo especulados aí Otamendi e Douglas Luiz, mas hoje a ordem no Vasco é economizar, cara. O Vasco não tem dinheiro nem para gastar, né? Com certeza a situação aí é um pouco preocupante, essa parte financeira. O Vasco precisa reforçar muito o seu elenco, porque senão vai entrar no Campeonato Brasileiro de novo para lutar contra rebaixamento, cara. É só isso que a gente sabe fazer no Campeonato Brasileiro. E o Vasco tem que mudar esse nível aí da equipe, cara. Já começou bem, fazendo limpa, mas também não pode trazer jogadores do nível dos que vão sair, dos que estão saindo. Tem que trazer jogadores aí de qualidade. A última experiência de um jogador sul-americano que veio do futebol mexicano para o Vasco foi o Jean Davi, né? Foi uma lástima total, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse atleta. Chega aí numa situação na fase da sua carreira semelhante com a do Jean Davi, né? O Jean Davi não era titular lá no Toluca, era um jogador que a todo jeito ia sair do clube mexicano e o Vasco foi o clube que quis contratar ele. A mesma coisa está vivendo o Rojas. Só que o Rojas ainda foi emprestado lá para o Necaxa, um clube menor do que o Monterrey. Nem assim ele conseguiu jogar lá. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai dar certo com a camisa do Vasco. E além desse nome, o torcedor vive a expectativa da contratação, como a gente falou aí, do Otamendi e também do Douglas Luiz, que são 2 nomes de peso que poderiam chegar aí à Colina. As últimas informações que a gente teve é que, de fato, o interesse do Vasco existe, é o que a gente pode confirmar, o Vasco tem interesse nesses 2 jogadores e, com certeza, deve estar tentando alguma forma de negociar as contratações desses atletas, né? Não são jogadores baratos e não são negociações simples. A do Otamendi, a gente explicou mais cedo, um jogador que tem contrato até o meio do ano com o Benfica, e esse jogador pode ter a sua renovação contratual, já que o clube português demonstrou interesse em renovar com ele. Porém, o Vasco já iniciou os contatos para contratar ele, e o Vasco sabe que terá uma forte concorrência do mercado sul-americano, já que o Otamendi em janeiro pode assinar um pré-contrato. O que a gente não sabe é se o Vasco quer contratar ele para vir agora, em janeiro, ou se quer contratar ele para assinar um pré-contrato para ele vir no meio da temporada. Um fator importante é a Copa do Mundo. O jogador talvez não deverá deixar o Benfica, na minha opinião, agora em janeiro, para vir jogar no Vasco, né? Talvez ele possa não se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, né? Tem N motivos, mas que eu acho que hoje é mais favorável que ele venha, jogue bem, faça o melhor que ele possa com a camisa do Vasco, só que ele quer jogar a Copa do Mundo e ele é capitão do Benfica, né? Tá no meio de uma temporada europeia. Acho bem pouco provável que o Vasco vai conseguir tirar o Otamendi do Benfica nesse estágio agora, cara. Talvez se fosse em fim de temporada europeia, poderia ser um cenário muito interessante, bem mais favorável. Mas segundo o Wallace Neguerê, que trouxe a informação com exclusividade, o Otamendi já está em negociações com o Vasco. Vamos ver se vai avançar ou não essa possibilidade aí. O jogador tem 37 anos, um jogador bem veterano, que na minha opinião chega para ser titular incontestável e facilmente um dos melhores zagueiros do país. E além dessa situação do Douglas Luiz, que interessa demais ao torcedor vascaíno, o jogador tem interesse de voltar ao Vasco, segundo as informações, as últimas notícias que a gente teve, só que é uma negociação um pouco mais complicada, já que ele pertence à Juventus, tem um contrato um pouco mais longo, acho que até meio de 2028, com um clube italiano. Ele está emprestado ao Nottingham Forest com obrigação de compra em caso de metas atingidas. O jogador tem pouquíssimos minutos lá no Nottingham Forest,
e ele não atingiu as metas ainda por lá. E dificilmente vai acontecer esse cumprimento das metas. E o Vasco entra nessa parada tentando, claro, o empréstimo do jogador, já que, claro, não temos dinheiro para adquirir os direitos do jogador, né? Vamos torcer para que dê certo, né? Negociações complicadas, de nomes grandes, poderiam agregar em muito o elenco vascaíno, né? Dia a dia vem tendo diversas especulações, a gente sempre está filtrando. Vi até falar do nome do Lima aí, do Fluminense, cara. Não acredito que isso seja verdade. O jogador aí está sendo especulado no Vasco, não acredito nisso. Outros nomes que eu não acredito, John Arias, cara, não faz sentido algum. E muito vascaíno iludido com o John Arias no Vasco, pô, não é possível, cara. O canal Atenção Vascaínos apurou que o Vasco não está negociando com o meia Caio Alexandre do Bahia. Essa informação aí não procede, segundo o jornalista Flávio Dias, mas o Caio Alexandre não será reforço do Vasco, segundo as informações lá do canal Atenção Vascaínos. Então a gente entende que esse jogador do Bahia não virá para o Vasco. Temos aí a situação do Saldívia. Tivemos uma atualização que o Vasco, de fato, tem interesse no jogador, só que teria ficado um pouco relutante quanto à parte física do atleta nos jogos recentes aí do Colo-Colo. O jogador vem sofrendo um pouquinho com essa parte física e isso poderia atrapalhar um pouco o desenrolar da negociação. Inclusive, o jogador já está até seguindo o Vasco nas redes sociais. Já tivemos informações dias atrás aí que, de fato, o Vasco estava muito perto de contratar o zagueiro de 23 anos, jogador uruguaio, poderia vir aí para o Vasco. A ESPN do Chile até deixou claro que no meio do ano o Vasco de fato procurou o Colo-Colo, mas fez uma oferta muito abaixo do que o clube esperava e acabou tendo recusado a proposta. E dessa vez o Vasco segue ainda interessado, só que esses problemas físicos do atleta podem atrapalhar um pouco essa possível chegada. Se o jogador está com problema físico, não tem que ser contratado, na minha opinião. Não dá para você pagar para ver se o jogador vai render no Vasco ou se ele vai continuar aí tendo problemas físicos, né? Problemas de não poder entrar em campo porque está machucado. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. É um jogador desconhecido, não sabemos se ele vai render alguma coisa no futebol brasileiro, mas é um desejo do Vasco já tem algum tempo e o Diniz já teria até indicado esse nome, já é a segunda janela que o Diniz indica esse nome à diretoria. Também tivemos outras novidades envolvendo aí o atacante Brenner. O jogador estaria na mira do Vasco, o Diniz gosta muito desse atleta, mas ele deixou claro, se o São Paulo tiver interesse na contratação dele, ele dará preferência ao São Paulo. Ou seja, o Vasco é a segunda opção do jogador. Jogador nenhum que trata o Vasco como segunda opção tem que vestir a nossa camisa. Ponto. Se proceder essas informações que foram trazidas pelo estagiário do Vasco, na minha opinião, não faz sentido algum o Vasco contratar o Brenner, né, cara? Com certeza, pra mim, jogador tem que vir querer jogar no Vasco. O Vasco é gigante. O cara não tem que tratar o Vasco como segunda opção, plano B, plano C. Ah, não tive sucesso com o clube A, quero pro Vasco agora. Aí o Vasco tem que se retirar. Volta lá, tenta negociar com o clube que você queria ir. Não é que no Vasco você vai jogar. Mas o futebol, infelizmente, não funciona assim, né? Os clubes são reféns de jogadores, né? Essa é a verdade. Os clubes precisam de jogadores. Infelizmente, na minha opinião, esse tipo de negócio, se de fato estiver procedendo essa informação, se o jogador dá prioridade ao São Paulo, não tem que vir jogar no Vasco. Ponto. Comente aí qual a sua opinião sobre essas negociações, possíveis negociações que o Vasco tem interesse, e o Johan Rojas, que já é o primeiro reforço contratado pelo Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais assistir até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.